Boa noite. O meu nome é José Felipe. Eu tenho 30 anos de idade. Quero contar um relato que aconteceu comigo e com a minha esposa Sabrina. Isso foi no ano de 2015. A minha esposa e eu iríamos viajar de Minas Gerais para São Paulo, pois era final do ano e nós queríamos passar o Natal e a virada do ano com a minha família. Nós saímos de casa por volta das 5 horas da manhã e nem deu tempo de tomarmos café. E para não pegar no sono, a gente ligou o som do carro e ficamos cantando. E assim que começou a amanhecer, logo foi batendo a fome. Então comemos alguns lanches no qual a Sabrina tinha feito. Nesse dia, não levamos muita comida, pois a ideia era pararmos em alguma lanchonete para comprarmos alguns salgados e assim voltarmos para a viagem. Então acabamos com os lanches no qual a Sabrina tinha feito. Aliás, ela não tinha feito muito. Quando deu por volta das 7 horas da manhã, Sabrina e eu decidimos então pararmos em algum hotel para dormirmos um pouco, pois tínhamos passado a noite em claro de tão ansiosos que nós estávamos para viajar, pois já se fazia muito tempo que eu não me encontrava com toda a minha família. Então ficamos acordados até as 5 horas da manhã para viajar. Paramos num hotel, pagamos um quarto para a gente e dormimos até as 18 horas. E em seguida, voltamos para a viagem. Eu queria descansar bem para não correr o risco de dormir no volante e assim sofrer algum acidente. Então voltamos para a viagem. A fome e a sede já foi batendo. A gente não tinha comido nada no hotel, pois as coisas lá eram bem caras. Quando era por volta de umas 21 horas, vimos uma lanchonete de beira de estrada. A lanchonete aparentava estar aberta, então encostamos o carro e entramos logo em seguida na lanchonete. Não havia ninguém além de um atendente. Quando fomos na bancada fazer o nosso pedido, o atendente, com um olhar triste, só anotou o nosso pedido e não disse nada. Fomos nos sentar em uma mesa, até que uma senhora chegou e se sentou junto com a gente, sem nem ter pedido. Perguntamos se estava tudo bem e ela ficou calada. Para não parecer um mal educado, eu acabei deixando ela ficar com a gente, até que o nosso lanche chegou. Ele estava bem frio, mas na fome que a minha esposa e eu estávamos, não podíamos reclamar de nada. Assim que acabamos e fomos pagar, o atendente pegou o dinheiro e devolveu logo em seguida para a gente, e sem falar nada. Eu achei bem estranho e falei: "Toma, esse dinheiro é do nosso lanche. Eu estou com pressa, pois a minha esposa e eu precisamos seguir com a viagem, amigo." Mesmo assim, ele continuou recusando o dinheiro e sem falar nada. Eu já estava brabo com toda aquela situação, então eu falei: "Olha, amigo, eu estou tentando pagar o meu lanche, e já que você fica recusando o dinheiro, então eu vou embora sem pagar." E assim eu fui. Eu estava bem nervoso, então a Sabrina ficou tentando me acalmar. Quando a Sabrina e eu íamos embora, a senhorinha levantou e disse: "Tomem muito cuidado nessas estradas, pois vai acontecer um acidente com 2 caminhões bem grandes." Eu, já sem paciência, falei para ela ir para um asilo, que lá eles podiam cuidar da loucura dela. Então Sabrina e eu fomos embora. Só que quando entramos no nosso carro e olhamos para a lanchonete, ela estava fechada. A minha esposa e eu achamos bem estranho, então voltamos lá para ver melhor, só para garantir que não estávamos enganados. E quando chegamos em frente à tal lanchonete, realmente ela parecia estar abandonada por anos. Ela estava fechada. Lá dentro não haviam mesas e estava tudo velho, caindo aos pedaços. E a senhorinha que se sentou com a gente simplesmente havia sumido. Então a minha esposa e eu ligamos o carro e vazamos de lá rapidamente. E logo no meio da estrada, infelizmente aconteceu o tal acidente entre os 2 caminhões no qual a senhora havia nos alertado. O acidente havia acabado de acontecer. Felizmente não houve nenhum óbito. A minha esposa e eu ficamos bem assustados com o ocorrido. Na época não contamos nada para ninguém. Aliás, ninguém iria acreditar na gente, não é mesmo? Hoje em dia, eu e minha esposa ainda estamos juntos
e sempre lembramos daquele dia. E hoje em dia eu penso, será que quando entramos naquela lanchonete, na verdade havíamos entrado no Sete Além e entramos em um mundo paralelo? Bom, só sei que depois dessa eu fiquei um bom tempo sem entrar nessas lanchonetes de beira de estrada. Pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite, o meu nome é Rodolfo. Este relato aconteceu com o avô da minha esposa, quando ele tinha acabado de comprar um lugar onde é a pousada hoje em dia. Uns 2 anos depois de me casar, eu voltei até a pousada. Ele acabou me contando essa terrível história, que sinceramente eu preferia não ter escutado. Nós nos sentamos embaixo de uma árvore que tem na frente da pousada. Ele me olhou bem sério e disse: eu comprei esse lugar de uma família que morava aqui durante anos e foi por um preço bem abaixo do mercado, tu acredita? Na época nós negociamos por uns dias até que eu virasse realmente dono desse lugar. Primeiro eu comprei só a parte do terreno que não incluía a casa e só depois de alguns meses é que eu consegui comprar o restante do lugar, incluindo essa casa também. Eu tinha me casado e fazia pouco tempo, e aqui parecia um lugar perfeito para começar um negócio. Então eu me mudei com a minha esposa para cá e demos início às mudanças no lugar e na casa para que virasse essa linda pousada. Logo no primeiro mês nós ficamos planejando como seria tudo, para só depois começarmos as obras. Como é um lugar bem afastado da cidade, nós tínhamos que já ter tudo em nossa mente, como seria um lugar para não perder tempo e nem dinheiro planejando as coisas. Com os trabalhadores aqui, todos os dias era uma ideia nova e não conseguíamos decidir qual era a melhor. Então, tiramos uma semana de folga, só para aproveitar o lindo lugar que nós havíamos comprado. Só que a beleza do lugar foi se perdendo na medida em que as noites não eram tão agradáveis, pois algumas coisas estranhas começaram a acontecer, tanto na casa como fora dela. Em uma dessas noites, estávamos no quarto quando começamos a escutar uma voz feminina. Ela parecia estar cantando uma canção dessas de ninar, daquelas que se canta para o neném dormir. Ficamos olhando na direção da porta, e a voz que estava cantando foi ficando cada vez mais alto, até que vimos uma sombra passar no corredor por debaixo da porta. Na hora, minha reação foi colocar a minha mão na boca da minha esposa, já que ela sempre foi muito nervosa, e com certeza ela iria gritar caso aquilo voltasse. Eu pedi para que ela ficasse na cama, pois eu iria ver o que poderia ser aquilo, já que não tinha mais ninguém na casa, era apenas nós dois. Então deveria ter alguma explicação para o que tínhamos visto minutos atrás. Ficamos olhando na direção da porta. Foi então que vimos uma sombra passar no corredor por debaixo da mesma, e a voz que estava cantando foi ficando cada vez mais alto, até que na hora a minha reação foi colocar a minha mão na boca da minha esposa, já que ela sempre foi muito nervosa, e com certeza ela iria gritar caso aquilo voltasse. Eu pedi para que ela ficasse na cama, pois eu iria ver o que poderia ser aquilo, já que não tinha mais ninguém na casa, era apenas nós dois. Então devia ter alguma explicação para o que tínhamos visto minutos atrás. Eu abri a porta bem devagar e olhei. Então vi uma mulher no final do corredor. Ela ficou me encarando e eu fiquei apavorado, pois eu não sabia se eu entrava no quarto ou fugia logo dali, pois o meu corpo ficou dormente de tanto medo que eu estava sentindo naquela hora. Foi então que eu escutei a minha esposa perguntar: "Ei,
Você está vendo alguma coisa? Fala comigo. Eu respondi que não tem nada aqui. Então fechei a porta e disse para ela dormir, que eu ficaria acordado. Ela se virou e logo pegou no sono. Eu fiquei rezando para que aquilo que eu tinha visto no corredor fosse coisa da minha mente. Foi a noite mais longa de toda a minha vida. Eu fiquei acordado até o dia amanhecer e só então que eu consegui dormir tranquilamente. Acordei com a minha esposa trazendo café e perguntando o que eu achava que era aquilo que passou no corredor na noite passada. Eu disse para ela para deixar o assunto de lado, pois não deveria ser nada demais. Só que eu sabia que poderia ser sim, poderia ser alguma coisa de um outro mundo. Os dias foram se passando e comecei a perceber algumas coisas estranhas que aconteciam no lugar e que antes eu nem percebia. Logo pela manhã sempre passeávamos na estrada que tem em frente à casa. Íamos até o fim dela apreciando a beleza do lugar. E quando retornávamos, sempre tinha alguma coisa que antes não estava fora do lugar. Como por exemplo, as portas dos quartos e janelas abertas, cadeiras da cozinha na sala e as garrafas com água viradas em pleno corredor. E muitas outras coisas estranhas que nós não tínhamos deixado ou feito. Eu sempre dizia para minha esposa que havia sido eu, até mesmo para que ela não ficasse com medo. E quem acabava ficando com medo e sozinho era simplesmente eu. Só que nada do que tinha acontecido até então se comparou no que eu vi na estrada durante a madrugada de sábado para domingo. Nós tínhamos ido até a cidade para comprar alguns livros e quadros para pôr na entrada do que se tornaria a pousada e trouxe tudo no meu carro. Naquele dia, como estava chovendo, eu deixei dentro do carro para pegar depois que a chuva fosse passar. Só que ela demorou bastante. A chuva entrou pela noite e já era tarde quando passou. Eram quase 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu estava com uma insônia terrível. Então, como a chuva já tinha parado, eu resolvi ir até o carro, pegar um dos livros que eu tinha comprado para ler um pouco, até o sono chegar. Eu abri a porta e fui na direção do carro que eu tinha deixado em frente à casa do lado da estrada. Eu entrei e abri a caixa onde os livros estavam. Eu fiquei olhando eles com a porta do carro aberta para tentar ver qual deles eu pegaria, e acabei demorando alguns minutos fazendo isso. Quando finalmente eu achei o que iria levar, eu levantei a minha cabeça e olhei na direção da estrada. Então, eu desejei que nunca tivesse saído de casa. Um pouco mais à frente de onde eu estava, havia uma mulher de pé. Ela estava me olhando. Era a mesma que eu tinha visto no corredor de casa, dias atrás. Eu não sei porque eu não consegui correr, pois para mim, ela me perseguiria antes que eu chegasse até a porta de casa. Então apenas fechei a porta do meu carro e comecei a rezar ali mesmo, pedindo para não morrer naquela noite. Eu rezei todas as rezas possíveis pedindo proteção. O meu corpo tremia tanto que eu tentava parar e não conseguia. Até que um tempo depois, aquela mulher foi embora, andando naquela estrada escura. Eu agradeci a todos os santos porque eu estava vivo naquele momento. Porém, a minha agonia não havia acabado. Quando eu pensei em voltar para casa e me trancar no quarto, eu comecei a escutar gritos horríveis de alguém pedindo ajuda, como se alguém estivesse sendo morto. Eu fiquei tão apavorado que nem forças nas minhas pernas eu tinha para sair correndo. Eu apenas me abaixei e fiquei olhando e pensando o que seriam aqueles gritos. Foi quando de dentro do carro eu vi o que parecia ser um homem que caminhava com uma extrema dificuldade. Ele parecia carregar alguma coisa em suas costas, e era justamente desse homem que vi uns gritos pavorosos, gritos de desespero.
Eram gritos terríveis, como se alguém estivesse sendo morto a pauladas ou a facadas. Os gritos eram do tipo: por favor, para, por favor, não me mate, socorro. E em seguida retornavam aqueles gritos horríveis de terror que pareciam ser de uma dor terrível. Eu fiquei olhando aquilo e rezando para que tudo tenha sido apenas um pesadelo, quando de repente o estranho homem parou bem em frente à casa e o carro onde eu estava. Então ele soltou o saco que estava carregando nas costas no chão e ficou tudo em silêncio. O barulho que fez quando o saco caiu no chão foi o mesmo desses dominós que as pessoas jogam, daqueles dominós brancos que diziam ser feitos de ossos. Foi exatamente esse mesmo barulho que fez quando ele soltou aquele saco no chão. Era como se o saco estivesse cheio de ossos. Então o homem suspirou bem fundo, e o seu suspiro era de uma pessoa exausta, como se alguém havia corrido ou caminhado por muito tempo sem descanso. Ele pegou o saco novamente e o colocou nas costas e voltou a caminhar na estrada. E no mesmo momento, os gritos de desespero voltaram tomando conta do lugar. Era como se os gritos tivessem vindo de dentro daquele saco que o homem levava. Após eu presenciar todo aquele cenário macabro, o meu coração batia tão rápido que eu mesmo nem me mexi com medo dele parar de vez. Só depois de alguns minutos é que eu tive coragem de sair e assim voltar para casa. E um detalhe: eu nunca contei o que aconteceu para minha esposa, pois ela teria ido embora no mesmo dia. Depois daquilo começamos com a reforma e as coisas estranhas no lugar simplesmente pararam. Acho que como não eram deste mundo, aquela coisa deve estar perambulando por algum lugar escuro de algum interior do Brasil ou até mesmo continua na minha região. Depois de um tempo, eu escutei muitas histórias em várias regiões e as histórias e os relatos são bem parecidas com o que houve comigo naquela noite macabra. Eram todas com as mesmas características. Bom, do fundo do meu coração eu espero que ninguém mais veja o que eu vi, pois eu não desejo o que eu vivenciei naquela noite, nem para o meu pior inimigo. Bom, pessoal, eu desejo a todos uma boa noite. O meu nome é José Francisco, moro em uma cidadezinha no interior de Sergipe que prefiro não mencionar o nome. Hoje eu estou com 41 anos de idade e venho compartilhar uma experiência muito ruim que eu tive em julho no lugar onde eu trabalhava. Desde então eu não consegui mais pisar naquele local. Hoje eu não sou mais o mesmo homem, pois aquilo mudou e traumatizou toda a minha vida. E acredito que isso vai durar para sempre. Desde que eu me entendo por gente, a minha tia, que é rezadeira, sempre me falou que eu tinha um dom especial e que eu deveria prestar atenção. Ela sempre me chamava para fazer rezas em mim, mas eu nunca dei atenção. Muito pelo contrário, eu tinha até medo e evitava encontrá-la, muito menos falar sobre esses tipos de assunto. Essa tradição de rezas vem desde muito tempo na minha família. E foi-me dito que quando a minha mãe engravidou de mim, a minha avó, que também era rezadeira, disse que eu teria o poder da visão e desde muito novo deveria ser ensinado para saber coisas do além. O sobrenatural seria forte durante toda a minha vida. Toda vez que eu ouvia isso, dava-me muito medo e fazia de tudo para eu fugir desse assunto. Para ser sincero, até a vida adulta nunca havia passado por nada disso. Só ouvia histórias que em cidades pequenas são bem normais, mas nada além disso. Eu vivia na roça, acordava bem cedinho para cuidar das plantações e dos animais. Mas por problemas de saúde,
eu tive que mudar para a cidade grande para me tratar. Graças a Deus eu fiquei bom, mas gostei de alguns confortos e decidi morar de vez na cidade grande. Morando sozinho e com algum emprego, eu conseguiria até me manter, e foi exatamente isso que aconteceu. Apesar de sempre ter sido da roça, completei o meu 2º grau, o que me ajudou a conseguir uma vaga como vigilante em uma escola. Algumas pessoas da região comentaram que sempre havia vaga para vigilante disponível e que só um senhor que já trabalhava lá há muito tempo era o único que se acostumou. Disseram-me que, alguns anos atrás, havia ocorrido uma tragédia naquela escola. É que algumas crianças perderam a vida brincando na quadra quando infelizmente o teto havia caído. Eu achava que essas histórias aconteciam no interior e em cidades um pouco maiores não havia nada disso. Hoje eu sei que foi um erro pensar assim, mas na época eu não pensava. Como todo novo emprego, fui me empolgando. Eu chegava cedo e saía tarde, e me interessava em aprender cada função que eu tinha que fazer. Logo nos primeiros meses fui escalado de manhã. Sempre havia movimento e muitas crianças. Com o passar do tempo, eu comecei a tirar folga do vigia da noite. No caso, esse vigia era o seu Carlos, que era muito simpático e estava quase se aposentando. Eu sabia que eu ficaria no lugar dele. O seu Carlos me ensinou tudo direitinho e nunca comentou nada de estranho que tivesse visto ou escutado. Será que ele não via nada? Ou não me falou para eu ficar no trabalho e ele finalmente conseguir se aposentar? Bom, essa resposta eu não saberei. Eu só sei que até aquela data era o emprego dos meus sonhos, e esse emprego era tudo que eu precisava para me manter morando sozinho naquela cidade. Quando ele finalmente se aposentou, eu continuei trabalhando durante a noite. Começaram então a acontecer coisas bem estranhas. No começo eram coisas tranquilas e eu nunca imaginei que iriam passar disso. Infelizmente, eu imaginei errado. Eu fazia rondas e estava tudo normal. Então, quando eu ia fazer novamente a ronda, eu encontrava portas abertas e luzes acesas, e as torneiras estavam ligadas. Na minha inocência, eu chegava a imaginar que poderia ser alguém que tivesse entrado na escola durante a noite para talvez me pregar alguma peça. Isso aconteceu por alguns dias seguidos, até que eu vi sons pelo corredor, e era como se tivessem pessoas correndo. Quando eu ia verificar, eu não via nada, e na hora eu comecei a me lembrar de todas as histórias sobrenaturais e dos poderes que a minha avó disse ter sentido quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Eu nunca tinha vivenciado nada disso, e também poderia ser apenas vândalos. Nessas noites de passos eu resolvi não ir até o final do corredor, e no outro dia eu iria levar uma foice para tentar me defender. Por mais que eu lembrasse das histórias sobrenaturais, ainda assim podia ter alguém querendo levar alguma coisa ou simplesmente me assustar. Era um mês de férias, não havia movimento de crianças nenhuma, mas mesmo assim eu resolvi ligar para a diretora para contar. Era a regra do trabalho e eu tinha que passar tudo de anormal quando acontecesse ou algo desse tipo. Assim que eu liguei, ela riu de mim e falou: "O senhor deve ter conversado com o senhor Carlos, não? Pois ele que tinha essas histórias." Ela levou na brincadeira. Eu disfarcei desligando naquele momento. Percebi que sim, o seu Carlos também via essas coisas, mas por algum motivo não quis me contar. Tentei pegar o número do seu Carlos para ele me falar algo, mas ninguém tinha. E ele tinha até se mudado para morar com a filha. Não estava mais ali perto. Eu não tinha ninguém para me falar nada e eu precisava ir para casa descansar, pois à noite eu teria um outro plantão. Eu pensei em ligar para minha tia, mas eu já imaginava o tanto de coisas que ela iria me falar.
pois eu evitei esse tipo de conversa com ela a minha vida toda e não iria ser agora que eu iria querer falar sobre esse assunto. Talvez se eu tivesse falado com ela, teria evitado esse trauma de infância. Ou não também, né? Quem sabe? Essa é uma história que eu guardo até hoje. Assim que eu cheguei em casa, na esperança de que aquilo ali iria me defender, a primeira coisa que eu fiz foi amolar minha foice e fui descansar logo em seguida. Na hora de voltar para o meu trabalho, depois de conferir todas as coisas que eu tinha que levar, enfim, eu fui. Eu estava decidido que naquela noite eu iria pegar um intruso e dar uma bronca nele ou neles. Eu fiz a primeira ronda e tudo estava normal, mas quando eu me sentei na cadeira, eu voltei a ouvir passos de gente correndo pelo corredor. Eu fui bem devagarinho para ver quem era e não vi ninguém, mas o barulho continuava, sendo que dessa vez com risadas de crianças. Não dava para saber se eram meninos ou meninas. Era como se tivesse muita gente e aquelas vozes vinham da última sala, que ficava no final do corredor. Eu peguei a minha foice e fui bem devagar. As luzes da sala estavam acesas, e quanto mais perto eu chegava, mais alto era o converseiro. Assim que eu entrei na sala, não havia absolutamente nada e nem ninguém ali. Às vezes paravam e davam lugar a risadas, que também vinham daquele local, mas não tinha ninguém. Os meus pés travaram na hora e um arrepio tomou conta de todo o meu corpo. Eu não sabia o que fazer naquele local. A única coisa que me veio na cabeça foi voltar rapidamente para a minha salinha. Foi quando de longe eu vi uma figura que parecia ser uma criança, mas tinha um olhar maldoso, uma aura pavorosa que me deu muito medo. Ainda quis levar a foice, mas ela parecia pesar mais de 100 quilos. Eu não sabia para onde ir, e os passos eram cada vez mais altos do meu lado, que me petrificaram instantaneamente. Na hora, a minha única escolha foi soltar tudo e correr até o muro da escola, pulando para fora logo em seguida. E foi isso que eu fiz. Não dava mais que 30 metros a distância que eu tinha que correr. Todo esse curto caminho correndo como eu nunca tinha corrido antes em toda a minha vida. Na mesma hora que eu corri, eu sentia algo que estava do meu lado. Estava rindo de mim e se divertindo com o meu desespero. Eu nem me dei o trabalho de olhar para trás e deixei a foice no chão. Deixei o meu posto logo em seguida e fui direto para a minha casa. Da minha casa eu liguei novamente para a diretora e avisei que nunca mais eu pisaria naquela escola. Hoje em dia eu passo por um tratamento para tentar superar esse trauma. Eu contei para minha família e só a minha tia acreditou em mim. Desde então, ela tenta conversar comigo, mas eu evito os assuntos. Acho que se eu falar com ela essas coisas, eu acredito piamente que irão voltar a aparecer para mim e eu não quero isso. Faz mais de 4 meses que isso tudo aconteceu e toda noite eu me lembro daquelas risadas e do olhar daquela criança, que de criança não tinha nada. Será que nunca mais eu vou ser o mesmo? Será que eu tenho mesmo esse dom e por isso eu vi tudo aquilo? Tudo que eu sei é que o vigia que me substituiu ainda é o mesmo. Bom, eu acredito nisso. Eu tenho vontade de ligar para ele, mas morro de medo do que ele vai me falar. Hoje eu sou assim, traumatizado com essa situação e sem saber se ainda pode piorar, se ainda eu vou passar por isso. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Eu oro todos os dias para Deus me proteger e que eu me cure rapidamente desse trauma, pois eu sinto que aos poucos eu estou morrendo.